Oi, tudo bem? Sou Luciano da Fonseca. Desejo a você muita alegria, muita força e que possamos seguir em frente. Hoje nosso tema é a República Oligárquica, que vai de 1894, com o término da República da Espada, a 1930. Este tema é conhecido também como a Primeira República, a política dos governadores, a república dos coronéis, a República Velha. Na historiografia brasileira, a República Oligárquica é o período que se estende com o fim da República da Espada e o início da Era Vargas. Entre suas características principais, podemos citar, por exemplo, o controle econômico da aristocracia cafeeira e pecuária, a imposição de uma política ideológica chamada do café com leite e também de um profundo mandonismo por parte do chamado coronel sem farda e das oligarquias regionais, umas sobre as outras. Segundo a sociologia e a história, entre as características da república oligárquica, é possível dizer que existem três conceitos fundamentais para entender este momento. Primeiro, o mandonismo. Segundo, o coronelismo. E terceiro, o clientelismo. O mandonismo é o controle exercido pela aristocracia cafeeira e rural sobre o povo de um modo geral. O coronelismo é a prática em que o coronel, que é o grande proprietário de terra, exercia o seu domínio sobre as populações locais, de forma a conquistar os votos que eram necessários para atender os interesses da oligarquia e do governo federal. Por último, o clientelismo, essa lógica que está muito presente ainda na política brasileira. Ou seja, é a troca de favores que é praticada entre dois atores politicamente desiguais ou iguais, isso feito em troca de um benefício dentro da camaradagem política. Segundo os estudos, e são vários estudos que vão dizer isso, outro elemento fundamental dessa rede que marca a república oligárquica é a política dos governadores. Segundo Boris Fausto, esta política foi criada durante o governo de Campos Salles e se estruturou nela o funcionamento de toda a política brasileira durante um bom período. De um modo geral, sua atuação foi responsável por consolidar uma aliança entre o executivo, o legislativo, ao longo da chamada República dos Coronéis ou a República Velha. Nessa política, o governo federal dava o seu apoio para a oligarquia mais poderosa de cada estado, como forma de reduzir as disputas locais entre os diferentes tipos de oligarquias, em troca do apoio dessas oligarquias que tinham o dever de eleger deputados e orientá-los para apoiar as pautas do executivo no legislativo. No entender de Cristiane, professora da UEG, o coronel era uma figura essencial, uma vez que todo arranjo e rearranjo para conquistar votos, para eleger deputados da oligarquia, era feita através da figura do coronel. O coronel, enquanto poder local, utilizava do seu poderio financeiro e da violência física para exercer a pressão sobre os seus eleitores, para que votassem no candidato desejado por ele. Isso ficou conhecido como o voto de cabresto, que era muito comum durante a República Velha. Além disso, nós temos a tradicional compra de voto,
mortos votando, além da manipulação do poder. Coisa muito presente na política, tanto brasileira e nos noticiários. Estamos vendo registro de mortos nos Estados Unidos, né? Coisa feia. No decorrer da República Oligárquica, nós vamos ter uma série de presidentes, né? Contando com os dois da República da Espada, ao todo são 13 presidentes que assumiram as suas funções. Ao longo desse período, também aconteceu que 2 presidentes eleitos não puderam assumir suas funções. Primeiro foi Rodrigues Alves, que morreu de gripe espanhola em 1918. E o outro foi Júlio Prestes, que não pôde assumir devido ao golpe de Vargas em 1930. Entre os presidentes podemos citar o primeiro da República Brasileira, Deodoro da Fonseca, segundo Floriano Peixoto, da tradicional República da Espada. Depois nós temos Prudente de Moraes, Campos Salles, Rodrigues Alves, que tentou a sua reeleição em 18, mas não pôde assumir porque morreu, Afonso Pena, Nilo Peçanha, Hermes da Fonseca, Wenceslaus Braz, Delfim Moreira, Epitácio Pessoa, Arthur Bernardes e, por último, Washington Luiz. Então, são esses os presidentes da República Velha. Aí, como era a economia na República dos Coronéis ou na República Oligárquica? Nós vivemos um momento de transição de século, do século XIX para o século XX. Então há uma grande influência tanto do liberalismo quanto do positivismo na sociedade brasileira. O positivismo fica marcada a bandeira da República, a ordem e progresso. O liberalismo, as políticas econômicas impostas, sempre beneficiando a aristocracia rural. Primeiro esboço de desenvolvimento industrial nós temos nesse momento. Por exemplo, São Paulo vai ter um crescimento populacional extraordinário entre 1872, que foi o primeiro censo, com 500 mil pessoas. Ele vai chegar em 1920 com 2 milhões de pessoas. Então, um crescimento extraordinário. E esse surto industrial, esse surto econômico vai acompanhar. Prova disso foi o Convênio de Taubaté, que reflete o poder paulista de interferência na política econômica nacional. Maior volume de exportação, tanto do café como dos produtos de cana-de-açúcar e do gado. Há uma tentativa de branqueamento da população brasileira, segundo os historiadores, devido à quantidade de imigrantes, tanto italianos, alemães, que chegam ao Brasil. Nesse momento também há superação de 3 crises, né, econômicas. Uma interna, que foi a crise provocada pela política do encilhamento, foi superada em 1897. A crise da Primeira Guerra, ou seja, o Brasil vai passar por um momento de crise, depois vai tirar algumas vantagens e, para terminar esse momento, a crise de 1929. Então, um momento econômico de idas e vindas. O período da chamada Primeira República, ou República dos Coronéis, conforme Carvalho, foi marcada por 2 modelos de revoltas sociais. O Carvalho é aquele mesmo historiador que fala que a proclamação da República foi assistida pelo povo de forma que o povo ficou bestializado, ou seja, o povo não participa. A partir do final do século XIX, então nós vamos ter 2 tipos de revoltas. As revoltas sociais, né? Podemos citar, por exemplo, a revolta da vacina. Estamos tendo essa discussão aí, vacina, não vacina,
isso aí já é uma questão histórica no Brasil. Então, em 1904, nós tivemos a revolta da vacina. Tinha os negacionistas e tinha a questão da obrigatoriedade, ou seja, depois nós vamos ver isso com mais detalhes em outro assunto. Depois nós temos a revolta da Chibata, que foi uma revolta da Marinha, o Forte de Copacabana, que é o tenentismo, o famoso tenentismo brasileiro, onde nasce essa questão da originalidade do exército na política, né? A Coluna Prestes, que vai ser de 1925 a 1927, também importante. Por outro lado, nós temos as chamadas revoltas messiânicas, né, que caracteriza a revolta de Canudos e a revolta de Contestado. Por último, nós temos uma revolta que nem enquadra no sistema social e nem no sistema messiânico, que são os cangaços, né? O cangaço ocorreu em várias partes do Brasil. Nesse segundo vai ocorrer um processo muito forte de expansão, né, da crise social, porque nesse momento também há uma política social muito fechada. Segundo o presidente Washington Luiz, a questão social é caso de polícia. Isso saiu da boca de um presidente. Então nós temos esse momento complicado. A questão cultural, reservei só um espaço pequeno para não ficar par na Primeira República. Nós temos a criação da Universidade Brasileira, não do curso superior, a criação da Universidade Brasileira, ou seja, enquanto conjunto, diversidade, enquanto produção, tudo junto, ou seja, dentro de uma universidade, a diversidade. E também nós temos a Semana de Arte Moderna em 1922, ou seja, essa discussão dos paradigmas do Brasil, tanto no sentido da literatura como no sentido social. Para fechar, entre os aspectos que marcaram o fim da República Velha ou da República Oligárquica ou da política dos governadores, é possível apontar uma série de crises. Por exemplo, a crise social no Centro-Sul. Há uma série de greves, de revoltas, a questão da classe média. Há uma crise econômica interna e externa, né? Já falei a questão da Primeira Guerra e principalmente da crise de 1929. Há uma crise política, ou seja, aqueles elementos, o mandonismo, o coronelismo e o clientelismo, já não suporta o processo de política daquele momento, ou seja, criou-se um novo quadro entre São Paulo e Minas, que foi rompido e, consequentemente, desse rompimento entre São Paulo e Minas vai nascer o fim da política do café com leite, ou seja, o fim da Primeira República se deu quando Vargas, não aceitando a derrota na eleição de 1930, vai impor um golpe juntamente com um movimento chamado de Aliança Liberal em outubro de 1930. Assim, o governo de Washington Luiz é golpeado pela Aliança Liberal liderada por Vargas e acaba a chamada Primeira República, ou a República Oligárquica. É isso aí, dê um joinha e vamos que vamos.